Olá, galerinha do primeiro ano. A aula hoje vai ser uma revisão breve sobre substâncias e misturas, né? Fazer uma revisão aí. E vamos dar continuidade aí. O objetivo aí é relembrar aí tudo sobre substâncias e misturas e fases de um material, né? O objetivo, e eu peguei aqui o recorte do livro para vocês dar uma olhada. Substâncias e misturas, falando um pouco sobre substâncias, no caso aqui do livro de Marta Reis. Substâncias são compostos, pode ser definido por uma fórmula química, como por exemplo a água destilada, possui fórmula H2O, álcool etílico, anidrido, oxigênio, gás carbônico, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o NaCl, mercúrio, que é o Hg, ferro, F2, Fe2. Então essas substâncias, elas podem ser definidas e elas são classificadas como substâncias simples ou substância composta, como nós vimos na aula anterior. As substâncias simples, ela é formada por um único elemento químico. Aqui temos o exemplo oxigênio, ferro, mercúrio, são exemplos de substâncias simples. E já as substâncias compostas, aquela que é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Aqui nós temos o álcool etílico, que é formado por carbono e hidrogênio e oxigênio. Nós temos um exemplo aqui, a água destilada, que é H2O. Exemplo do gás carbônico, que é CO2. E exemplo do cloreto de sódio, que é NaCl, formado aí por o elemento químico sódio e cloro. Então, só mostrando aqui, vocês podem acompanhar no manual de apoio de vocês. Olha, exemplo aí de foto da amostra aí do bauxita, né? Que é o minério, matéria bruta do alumínio, bauxita. Então, pessoal, aqui eu não posso jamais esquecer, é o gráfico, ou conhecido como curva de aquecimento ou curva de resfriamento para uma substância pura. E nós temos aqui o ponto de fusão e ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, que está se tratando da substância água. Então a curva de aquecimento tem ponto de fusão, né? Aqui neste espaço aqui, que aqui é tempo, é um gráfico em relação à temperatura versus tempo, né? No tempo do início da fusão até o fim da fusão, aqui possui dois estados, estado sólido e estado líquido. A água possui esses dois estados, sólido e líquido. Aqui sólido, e entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o estado líquido, e ali o estado de vapor, né? Da mesma forma, enquanto a água está no ponto de fusão, do início ao final do ponto de fusão, temos dois estados, né? Temos aqui líquido e vapor junto. A curva de resfriamento, o gráfico de resfriamento, é o mesmo critério: temperatura, tempo. Então funciona dessa forma. Aqui é o vapor, vai se resfria. Observe que a temperatura no ponto de fusão, ou no ponto de, no caso aqui, no ponto de condensação, digamos assim, que a temperatura se condensa, aqui a temperatura permanece constante. Por isso que esse gráfico aqui, ele é linear, isto é paralelo ao eixo do tempo aqui, do eixo X, como se diz. Paralelo, ó. Paralelo significa dizer que é constante. Mas em relação à quantidade de substâncias possui, por exemplo, no estado de vaporização, por exemplo, aqui é o ponto de ebulição, e aí seria os mesmos, seria dois estados também, vapor líquido, olha, vapor líquido, e aqui líquido e sólido.
para você não. E a curva de resfriamento, você observa que o sentido da curva está descendo, ela vem de cima para baixo. Na curva de aquecimento está de forma no sentido aí crescente, né? Então muito simples você identificar. Aí se você chegar a ver esse gráfico aí da curva de aquecimento e a curva de resfriamento. Outro detalhe aqui, nas misturas, misturas são aquelas formadas por duas substâncias ou duas fases diferentes. Misturas são compostos que não são definidos por fórmula química, mas aí elas se dividem aí em misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas formadas por uma única. As homogêneas são formadas por uma única fase e as heterogêneas por duas ou mais fases. Tranquilo até aqui? Então nós vamos mostrar aqui o gráfico de exemplos. Exemplo de mistura, nós temos o aço, as ligas metálicas, o petróleo, o gás butano, pentano, hexano e isoctano, são tudo misturado ali dentro do botijão de gás. É por isso que é chamado de mistura. É madeira, por exemplo, é celulose, lignina, álcool pirolenhoso, água, ácido acético e outras substâncias porcentais variadas. Viu? Então são substâncias também, ou misturas. Granito é quartzo, mica, feldspato, proporção variada. O ar atmosférico é uma mistura também. E aquela mistura de 78% de gás nitrogênio, 20% de gás oxigênio e 1% aí de outros gases, incluído aí o argônio e outros gases em volume. Então, pessoal, o atmosférico também é uma mistura, até conhecida uma mistura homogênea, que você não só vê uma fase. Tranquilo até aqui? Então vamos ver aqui as curvas de algumas substâncias. Curvas de algumas substâncias. Aqui nós temos aqui o gráfico de aquecimento. O gráfico de aquecimento e uma mistura. E uma mistura comum. E o gráfico de resfriamento de uma mistura comum também. O que seria esse gráfico de resfriamento ou de aquecimento de uma mistura comum? Eles tendem em ter o ponto de variação de temperatura, desculpa, do ponto de fusão e de ebulição. Observe aqui, ó, do ponto de fusão, onde tem estado sólido e líquido, ele tem crescência. Contrário lá da substância água que você viu, da substância pura, que é forma paralela ao eixo do tempo, que seria constante. Aqui não, tem crescência, tanto no estado, tanto no ponto de fusão como no ponto de ebulição. E tem o contrário também, da mesma forma, na curva de resfriamento, que é uma mistura comum. Misturas eutéticas e azeotrópicas são aquelas misturas que possuem, por exemplo, a eutética, que possui ponto de fusão na mistura, ela é paralela aqui ao eixo, isso significa dizer que ela é constante no ponto de fusão. E no ponto de ebulição, ela tem crescência. Essa é chamada de gráfico de mudança de estado de uma mistura eutética. Funciona dessa forma. E a azeotrópica, quando essa mudança, essa constante é no ponto de ebulição, que é neste caso aqui, ponto de ebulição. Então ela é uma mistura do tipo azeotrópica. Você conhece e identifica vendo o gráfico. Tem crescência no ponto de fusão
e constante no ponto de ebulição. E aqui, né, a eutética, ela é o contrário, né? Ela é constante no ponto de fusão e tem crescência no ponto de ebulição. Para você tirar aí sua dúvida. Vemos também o ciclo da água, fase de um material, que é o assunto também que nós vamos ver que é novo. Fase de um material. A fase são de misturas heterogêneas, né? Onde você identifica duas ou mais fases. Na mistura homogênea você só consegue ver uma fase. Então, fase de um material. Identificada cada aparência uniforme pelas propriedades constantes de toda a sua extensão. Aqui temos como exemplo o sangue humano. Do ponto de vista microscópico, né? Ele pode ser identificado glóbulos vermelhos e brancos, olha, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, né, submersa aí, vista do microscópio. A olho nu, a gente só vê uma fase. No caso, ela é uma substância homogênea do ponto de vista a olho nu e heterogênea do ponto de vista microscópico. Observação: água e óleo marshmelado, 3 fases e 3 componentes. Um exemplo de observação importante. Água nas fases sólida e líquida, areia e dióxido de silício, 3 fases e 2 componentes. Porque, por exemplo, o gelo, ele é feito de água. Então, quando você tem gelo e água líquida junto, são 2 fases e um componente. Viu? Então, número de fases homogêneo, a solução possui uma única fase. Heterogêneo possui 2 ou mais fases. Quando possui 2 fases é chamado de bifase. Quando possui 3 fases é chamado de trifase. O aspecto visual é uniforme para uma substância homogênea ou solução. E para a mistura heterogênea, a dispersão grosseira, ela possui 2 ou mais fases. Você vê. Fase pode ser observada de olho nu ou de microscópio comum. As fases podem ser observadas apenas em um ultramicroscópico. Isso para misturas heterogêneas com dispersão coloidal. Com aí o tamanho dessas partículas de um nanômetro a 100 nanômetro. Aí já é muito mais complexo para a gente falar. Já dá para identificar que é uma substância homogênea. Isso que é importante. Só ver só uma fase de olho nu é uma mistura homogênea. E aqui nós temos um exemplo aqui uma coleção de número de fases de sistemas pode se classificar em homogêneo e heterogêneo. As alterações em relação ao adequadamente do sistema, sua classificação, exceto leite homogêneo. Viu? Nesse caso aqui, com essa exceção, ocorre o número de fases, só vê uma, mas pode ser classificado como homogêneo ou heterogêneo, que se ele for olhado de microscópico, sabe-se que ele é uma mistura heterogênea, onde vão ver gorduras, onde vão ver outros fragmentos aí do microscópio. Então, exceto essa questão aqui, letra C. Um exemplo também, onde a gente já vai ficar sem tempo, pessoal, então a gente vai ficar só com esse exercício 1 aí, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, a aula é essa revisão. A gente tira as dúvidas aí no outro momento, em outra próxima aula, ou na aula de fazer resolução de exercício, ok? Então, tchau, até a próxima.